2, 1. Vez, mais jovens preferem o socialismo e o comunismo ao capitalismo lá nos Estados Unidos. A geração mais conectada da história também é a que mais flerta com a pior ideia da história. E hoje nós vamos entender o que está acontecendo por lá, como esse movimento está acontecendo aqui no Brasil, solo brasileiro, como isso afeta a economia e como isso pode influenciar, inclusive, as eleições no Brasil lá no mês de outubro. Isso ainda ninguém explicou direito. Eu sou Maicon, economista, trabalho no mercado financeiro desde 2019 e hoje eu vou trazer uma pesquisa com repercussão séria lá nos Estados Unidos e na Europa. Confesso que me assustou também e quero analisar também o que vem rolando aqui no Brasil. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender três coisas. Por que essa geração está tão apaixonada pelo socialismo? O que o jovem aqui no Brasil está apostando? Socialismo ou capitalismo? E a pergunta mais importante: isso tem volta? Ou a gente está vendo o começo do fim da estrutura como nós conhecemos e nos acostumamos? E claro, no final eu quero também o seu comentário sobre o que você vem observando no Brasil, no seu entorno e no seu dia a dia. Primeiro dado que eu quero trazer hoje é da pesquisa do Instituto Cato, junto com o YouGov, com mais de 2.000 americanos. Entre jovens de 18 e 29 anos, 62% têm visão favorável ao socialismo e 1 em cada 3, olha só, 34%, vem com bons olhos, inclusive, o comunismo. A ideia é que, segundo qualquer livro de história que você for ler, está ligada a milhões de mortes no século passado em vários e diferentes países. Agora, ter visão favorável não é necessariamente ser um militante de bandeira na mão, mas tem um detalhe importante. Nessa pesquisa, os jovens da geração Z que se dizem favoráveis ao socialismo não sabem sequer descrever o que é socialismo, ou seja, dizem acreditar em algo que sequer sabe o que é ou o que foi. Detalhe importante. Mas, quando a gente olha para as outras gerações, esse jovem de hoje está mais favorável ao socialismo do que estavam as gerações anteriores? Porque, convenhamos, o jovem sempre foi mais à esquerda. Isso não é novidade. Tem uma frase que atribuem ao Churchill, embora talvez ele nunca tenha dito, que diz o seguinte: quem não foi comunista até os 20 anos não tem coração. E quem não é capitalista aos 40 não tem cérebro. A frase parece até um pouco pesada, mas retrata bem a utopia que o socialismo e o comunismo pregam, que não se sustenta no longo prazo. E os dados da Gallup, que é uma empresa também de pesquisa lá nos Estados Unidos, que acompanha essa tendência lá desde 2010, mostra alguns dados que corroboram justamente isso. Entre os jovens, o apoio ao socialismo está praticamente estacionado aqui em 50%, desde 2010, quando começou essa pesquisa. Mas o que desabou foi outro dado. A visão positiva ao capitalismo entre os jovens caiu de 68% em 2010 para quase 43% nos dias de hoje. Entendeu essa virada? Não é que eles amam o socialismo mais que o avô deles amava. É que eles desistiram do capitalismo na velocidade que nenhuma geração anterior até então tinha desistido. Hoje, cerca da metade dos jovens vê o socialismo com bons olhos, contra cerca de 39% na época da geração X e 32% dos mais velhos que isso. Isto é, quanto mais novo, mais favorável. A diferença entre as gerações, entretanto, nunca foi tão escancarada. Mas tem um dado que é importante nós olharmos sobre o perfil do socialista. Porque o socialista de hoje é de um tipo diferente dos nossos avós. A The Economist, uma respeitada revista, vem criando até um novo termo para eles. Chamou de socialismo da geração Z. E apontou alguns nomes como sendo os protagonistas de todo esse movimento. Primeiro, o Mandani, que é o prefeito de Nova York, o Zach Polanski, que é quem lidera o Partido Verde lá no Reino Unido, e o francês Jean-Luc Mélenchon, que em 2021 celebrou a soltura do Lula e criticou o juiz Sérgio Moro. Então repara na diferença. O socialista, do tempo dos nossos avós, queria uma coisa concreta: tomar os meios de produção, que são as fábricas, as máquinas, a terra e tudo que gera riqueza. O sonho dele era estatizar a indústria e fazer uma revolução. Já o socialista da geração Z, ele não quer pegar fábrica nenhuma.
Ele quer o aluguel que caiba no bolso, ele quer transporte de graça, salário que dê para viver e o rico pagando mais imposto. A briga saiu do chão da fábrica e foi para o custo de vida. E essa mudança não é um mero detalhe, ela é uma chave para você entender tudo que eu vou trazer de agora em diante, que justificam algumas causas do porquê esse movimento do socialismo vem crescendo. Vamos a algumas causas que eu elenquei para a gente tentar entender todo esse movimento. Causa número 1, a mais concreta: a conta simplesmente não fecha. O jovem de hoje acredita que faz tudo certo e mesmo assim ele não chega lá. A casa própria virou sonho distante. O aluguel come metade do salário. E aí ele conclui: se eu jogo direitinho, faço tudo o que precisa ser feito dentro das regras e não consigo o que eu gostaria, o jogo só pode estar errado. Precisamos jogar um jogo diferente. E essa dor eu conheço, já passei por tudo isso. Com 19 anos eu saí da casa dos meus pais para estudar na capital e tinha que trabalhar para pagar as minhas contas. Eu venho de origem humilde, da zona rural de uma cidade de 6 mil habitantes, numa época em que o agro não tinha pujança, nem de longe, a força que tem hoje. Então, quando eu falo dessa frustração, eu também vivi por tudo isso e passei por isso por bastante tempo. E é justamente por ter vivido que eu sei. A saída que parece ser a mais fácil é, na verdade, a que mais te prende. Porque é aí que mora a armadilha. O jovem frustrado cai na tentação de acreditar no socialismo, na história de dividir os bens, quer o Estado intervindo em tudo, acha que esse é o atalho para encontrar o padrão de vida que ele sempre quis. E não é bem assim. Esse atalho, a história já testou várias vezes e falhou em todas elas. Causa número 2, e essa é decisiva: essa geração nunca viu o socialismo. Quem mais defende o socialismo hoje nunca pegou uma fila para comprar um pão na União Soviética, nunca viu o Muro de Berlim, nunca viu a Venezuela, que era o país mais rico da América Latina, virar uma nação de onde milhões fugiram a pé. É paixão sem memória, e paixão sem memória na política e na economia costuma custar caro. E também, claro, nós temos a causa número 3, que é o algoritmo. Vivemos a era do TikTok. Ideia complexa virou vídeo de 15 segundos, com vilão, mocinho e trilha sonora. A indignação viraliza, a explicação econômica nem tanto. E aí essa geração que aprende economia em corte de rede social. É por isso que eu faço esse canal, inclusive. Se é nos 15 segundos que se ensina, é nos 15 segundos que também alguém precisa mostrar o outro lado. Então aproveita, já se inscreve, porque é assim que a gente equilibra esse jogo. Causa número 4, e essa é cultural: o niilismo. Niilismo é uma palavra simples, é uma crença de que nada faz sentido, que nada vale a pena, que o futuro já era. Boa parte dessa geração adotou esse clima de tá tudo perdido mesmo, e quem acha que o futuro acabou não tem nada a perder. Então abraça qualquer promessa radical que diga que vai explodir o atual modelo e começar um sistema do zero. O desespero é o melhor vendedor do socialismo. Quinta e última causa, a educação. Lembro que na minha época de faculdade de economia eu tive um monte de cadeiras sobre pensadores de esquerda, Marx e muitos outros. Tinha até um certo tom de doutrinação, para ser sincero, mas sabe o que eu aprendi? Que é importante conhecer os dois lados. Eu li os caras, e é exatamente por conhecer os dois lados que não é preciso testar o socialismo na prática para saber o resultado que vai ter, porque a história já testou e os dados já mostraram o que cada modelo entrega. Aprender com os erros dos outros é sempre a melhor escolha. E tudo isso não para só no sistema econômico, vira radicalização em outras esferas. Uma pesquisa de Harvard e Harris de 2025 perguntou de que lado as pessoas estavam no conflito entre Israel e Hamas. Entre os mais velhos, apoio esmagador para Israel, mais de 80% acima dos 65 anos. Agora, entre os jovens de 18 e 24 anos, 60% disseram apoiar mais o Hamas, um grupo classificado, veja bem, como terrorista. Some a isso uma sociedade rachada no meio. De um lado, jovens cada vez mais radicais. Os homens jovens indo para a direita, as mulheres jovens indo para a esquerda. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Coreia e aqui no Brasil também. Hoje é quase impossível a família que não almoça junto e não briga por política. Anos de amizade que são desfeitas por causa das pessoas que eles votam nas eleições. E esse é o maior perigo para qualquer sistema econômico. Quando um país racha desse jeito, fica impossível unir as pessoas
em torno de um projeto comum. E não tem como uma nação construir um futuro próspero se a população não concorda nem sequer com o básico. A divisão sozinha já empobrece todo mundo. E tem mais, muita gente odeia o capitalismo porque diz que ele não dá condições iguais para todo mundo. E o que a gente chama, na verdade, de capitalismo hoje está razoavelmente distorcido da própria essência dele, que é o mercado livre, a concorrência de verdade. O que a gente tem em muitos setores é justamente o contrário. Pouquíssimas empresas gigantes dominando tudo, sem concorrência real, vivendo de favor do governo e de proteção. Isso tem nome e não é livre mercado, se chama concentração. O primeiro a falar sobre isso foi Adam Smith, lá em 1776, o pai da economia de mercado, o cara da mão invisível. Ele simplesmente odiava monopólio. Ele dizia que quando os empresários de um mesmo ramo se juntam, a conversa quase sempre acaba numa conspiração contra a população. Ou seja, o pai do capitalismo já avisava que o mercado concentrado, sem concorrência, traz malefícios à população. Então, quando o jovem reclama que o jogo é injusto, ele não está vendo um defeito do livre mercado. Ele, na verdade, está vendo a ausência dele. E a resposta certa não é mais Estado. A resposta certa é mais concorrência. Mas e o Brasil? Como que o jovem vem se comportando por aqui? Pergunta que você deve estar esperando e se fazendo desde o começo. O jovem brasileiro também virou socialista? Afinal, o Lula venceu as eleições lá em 2022, deve ganhar as eleições também em 2026 novamente, e assim em 30 anos desse século, 26 anos terão sido governados pela esquerda. Vamos olhar para uma pesquisa da Atlas Intel que ela fez junto com a Bloomberg em novembro do ano passado, 2025, com mais de 5 mil entrevistados. Ela mostrou que a geração Z brasileira incrivelmente, é a mais direita do país. 52% se declararam de direita ou de centro-direita, contra só 31% de esquerda. O jovem brasileiro é mais de direita até inclusive do que os millennials. E olha só o contraste, quem mais defende a esquerda por aqui são os mais velhos, os baby boomers, com 57%. Aqui no Brasil é o espelho invertido dos Estados Unidos. Quanto mais velho, mais de esquerda. Então isso quer dizer que o Brasil está salvo? Calma lá. Porque o que movimenta o jovem lá fora é que é o mesmo jovem frustrado, com a mesma conta que não fecha, com a mesma revolta contra o sistema. A diferença é só para qual lado dessa revolta que isso escorreu. Lá nos Estados Unidos virou socialismo, no Brasil virou voto antissistema na direita. Mesma doença, mesmo sintoma, tratamento oposto. E os dois são imprevisíveis. E é justamente por isso que agora, em 2026, todos os candidatos à presidência estão correndo para as redes sociais atrás desse jovem, porque hoje a eleição se decide no fio. Em 2022, o Lula ganhou do Bolsonaro por pouco mais do que 2 milhões de votos, diferença inferior a 2%. Os votos nulos e brancos foram maiores do que essa diferença. E agora, nessa semana no Peru, a eleição foi decidida por pouco mais de alguns milhares de votos, num país de 35 milhões de habitantes. Então, diante disso tudo, esse cenário tem volta ou é o começo do fim para a estrutura como a gente conhece? Vamos analisar dois cenários. Primeiro deles, cenário otimista, tem volta. E aí eu retorno para aquela ideia atribuída ao Churchill, que talvez, como já mencionei, ele nunca tenha dito, de que quem não é socialista aos 20 anos não tem coração e quem não é capitalista aos 40 não tem cérebro. Quando esse jovem começar a trabalhar, pagar imposto, abrir um negócio, tentar comprar a sua própria casa, muita promessa bonita vai esbarar na realidade. E tem mais, na prática, muitos desses jovens já estão trabalhando em banco, empreendendo, vivendo do mercado, ou seja, ele xinga o capitalismo na teoria e vive dele na prática. Imagino que para muitos o que eles chamam de socialismo é mais um pedido de justiça dentro do próprio capitalismo, não exatamente a destruição dele. E o cenário pessimista que me assusta, que não tem volta fácil. Porque se a conta continuar não fechando e o algoritmo continuar radicalizando, o ciclo se fecha. A frustração vira voto, o voto vira política e a estrutura muda de verdade. Devagar, em parcelas, até a gente acordar num lugar diferente, sem ter percebido a virada. Bom, e onde eu, Michael, aposto as minhas fichas? Particularmente me considero uma pessoa otimista e acredito que todo esse cenário tem volta. Mas, para isso, algumas coisas precisam mudar. Primeiro, a educação econômica precisa ser de verdade, não aquela que demoniza o lucro, nem aquela do filme que pinta sempre o empresário de vilão. Aquela que mostra de fato como a riqueza realmente nasce.
a liberdade, precisa ter respeito à propriedade e gente com incentivo para criar. Segundo, consertar o sistema capitalismo que está distorcido. Precisa melhorar a concorrência, tirar o privilégio dos gigantes. O segredo é tornar o jogo que seja de fato mais justo com todos. Essa é a minha visão para os próximos anos, analisando números e também a história. Mas agora eu quero também ouvir de você. Me responde aqui embaixo nos comentários. O capitalismo realmente falhou com essa geração e ela tem razão em querer mudar tudo? Ou ela está repetindo o maior erro da história só porque nunca viu a conta chegar? E digo mais, entender para onde o mundo está indo é apenas o primeiro passo. O segundo é proteger o seu dinheiro disso tudo, da inflação, da instabilidade, das viradas que vêm por aí. Exatamente isso que nós fazemos aqui na Libra. Planejamento financeiro de verdade, para você não depender de promessa de político nenhum para ter futuro. O link da sessão gratuita vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. E lógico, se esse vídeo te fez pensar, faz uma coisa por mim, manda para aquela pessoa que vive brigando por política no grupo da família. Esse vídeo aqui é o que organiza o debate com dado e não com achismo. Já se inscreve no canal, planeja comigo, ativa o sininho e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço!